Saudações tricolores, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Hudson e a gente vai estar comentando sobre o pós-jogo dessa derrota do Fluminense para o Cruzeiro de 2-0 no Maracanã. O Fluminense, depois de 17 anos sem perder para o Cruzeiro no Maracanã, consegue essa façanha, né? Conseguiu essa façanha ontem. E também numa sequência, né? Que eu trouxe até o vídeo anterior para vocês, de 10 partidas o Cruzeiro só tinha ganhado uma. Novamente o Cruzeiro conseguiu ganhar novamente o Fluminense por 2-0. Ano passado eles ganharam de 2-0, só que no Mineirão. Dessas vezes eles quebraram o tabu no Maracanã. A gente vai comentar um pouco desse jogo aqui com vocês. Vamos estar falando também de outros aspectos, também como é que tá essa questão da fragilidade, algumas fragilidades desse elenco do Fluminense. Tá cada vez mais nítido, né? Que a gente precisa de contratação, que a gente precisa de reforço, de algumas limitações que está pesando para o Fluminense disputar um campeonato, chegar até na fase decisiva e conseguir ter êxito, né? Devido a essas questões de limitação do elenco. Mas antes de eu começar, peço que você se inscreva, ajude a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, viu, galera? Vamos dar essa força aí que é muito importante. Pois bem, vamos falar primeiramente do primeiro tempo. Eu achei o primeiro tempo um jogo, nos primeiros 20 minutos, um jogo controlado do Fluminense. O Fluminense no primeiro tempo inteiro, segundo os dados estatísticos do SofaScore, o Fluminense teve 69% de posse de bola. Foi praticamente o panorama do jogo, essa posse de bola aqui do Fluminense. Foi um jogo que o Fluminense teve que propor o jogo porque o Cruzeiro deu a bola. Só deu a bola pro Fluminense, só que o Cruzeiro é um time letal. Tava só esperando o erro para espertar e fazer os gols, assim como aconteceu. No começo do primeiro tempo, o Cruzeiro, nessas espetadas em velocidade, conseguiu assustar o Fluminense algumas vezes, mas o Fluminense tinha o controle da bola e com isso o controle do jogo nos primeiros 20 minutos. Teve uma boa oportunidade desperdiçada pelo Soteldo também, numa triangulação envolvendo da direita para a esquerda, o Arias cruza e o Soteldo chuta para fora. Seria uma chance que para mim seria 1-0 e seria outro jogo. Realmente é uma grande chance perdida do Soteldo. Mas o Fluminense esbarrou numa posse de bola praticamente no jogo inteiro. Numa posse de bola arame liso. Não tinha quem chutasse a gol, não tinha quem conseguisse uma finalização mais contundente. A primeira finalização a gol do Fluminense no primeiro tempo foi uma cabeçada resvalada que o Cássio só fez encaixar. De resto só foi chances mal aproveitadas ou chances que o Fluminense deixou de finalizar a gol, os jogadores. Aí a gente chega no momento, depois desses 20 minutos, é um momento onde o Cruzeiro tem essas espetadas muito devido a um erro do Fluminense, um erro do Fluminense individual que custou caro no jogo de hoje. O primeiro erro individual detectado foi o seguinte: foi o Thiago Silva ganhando uma disputa, o Cruzeiro estava tentando num contra-ataque, chegando, o Thiago Silva consegue cortar, ele não consegue chegar no segundo tempo porque o Martinelli atrapalha, o Martinelli perde a bola, o Matheus Pereira pega a bola, chuta e o Fábio fez uma defesaça, já salvando o primeiro gol do Cruzeiro aí, né? Salvando o primeiro gol do Cruzeiro. No escanteio, mais uma vez a bola parada do Fluminense é uma fragilidade enorme, quando defensiva, quando ofensiva. Esse jogo ficou bem claro. A gente tomou o gol de bola parada, dessa bola parada, um belíssimo escanteio do Matheus Pereira. E o Fredes, que estava marcando o Fabrício Bruno, simplesmente deu uma pane nele, esqueceu que o Fabrício Bruno estava atrás dele. Também o Samuel Xavier também não conseguiu atrapalhar muito, baixinho também. O Fabrício Bruno sobe sozinho e faz o gol. Ficou evidente nesse jogo. A bola parada defensiva do Fluminense é horrível, é péssima, para não dizer outra coisa. E a ofensiva também se resume a Thiago Silva, a bola parada do Fluminense. E o Thiago Silva, como é só ele, o Thiago Silva é muito bem marcado na ofensiva. O
Fluminense cruzou várias bolas dentro da área, teve vários escanteios, mas nenhum risco a gol. Mas quando é contra a gente, quando tem bola parada contra a gente, quando é de escanteio, chega a gente fica desesperado, como aquele jogo contra o Al-Hilal também, aquele vários cruzamentos, que a bola parada do Fluminense é horrível. Pois bem, logo em seguida, o Fluminense toma o gol, sente muito esse gol, entra em pane. Foi o momento do Cruzeiro no jogo. O Cruzeiro, se quisesse, se tivesse mais tempo, era capaz até do Cruzeiro terminar com um placar maior. Mas logo depois, o Fluminense tentando já o empate do jogo, teve que se atirar um pouco mais. O Fuentes, que não fez uma boa partida, erra na frente, o Fluminense toma um contra-ataque. Aí foi a jogada todinha. O Fluminense tem que voltar. A bola chega no Matheus Pereira. O Thiago Silva, acho que dava para ele ter encurtado mais, abafado mais o Matheus Pereira. Só que ele consegue o passe, só que quem não acompanha de novo, quem não presta atenção na marcação novamente, é o Freitas. O Freitas deixa de acompanhar o Caio Jorge. Ele tenta acompanhar a corrida do Caio Jorge, mas o Caio Jorge conseguiu mudar a direção da corrida. Quando ele foi observar, o Caio Jorge já tinha fazido o gol. Então, mais uma vez, o Freitas comprometendo em erradas, leitura de jogo errada. Então, o que ficou evidente também nessa partida de hoje é uma falta de concentração dos jogadores. Lembra um pouco daquele jogo do Santos também, do Mundial. O Fluminense tinha posse de bola, estava tentando propor o jogo, não conseguia, era um aporte de bola arame liso. Defeito, uma deficiência do nosso ataque, que os jogadores não chutam a gol, não tentam jogadas de chute a gol mesmo, para fazer um perigo ao adversário, não tenta. E também erros de passes bobos, de não tirar uma bola, como foi o caso do primeiro gol, como foi o caso do segundo gol agora também com o Fuentes errando um passe lá na frente, dando um contra-ataque. Erros técnicos que em jogos como esses, jogos grandes, custa caro. E a gente pagou caro por esses erros técnicos. 2-0, o Cruzeiro estava confortável já. O Cruzeiro já estava jogando com a proposta de ser letal no contra-ataque. Conseguiu os gols. No segundo tempo, o Cruzeiro só deu a bola para o Fluminense e o Fluminense teve que criar. É onde que a gente está com essa dificuldade do nosso ataque, de não ter ninguém para resolver. Nem Arias resolve para fazer gol, ser decisivo com gol, nem Arias resolve, nem Cano resolve muito mal, muito menos Everaldo, Keno, Serna, que foi para mim, foi a nossa esperança de a gente ter algo diferente dentro desse jogo. Entrou muito bem, incisivo, acertando as jogadas, que no primeiro tempo, muito dessa posse de bola arame liso, muitas das jogadas morreram porque o Soteldo não ganhou uma dividida no lateral de 16 anos do Cruzeiro. Agora, quando entrou o Serna, a gente já percebeu a diferença, né? Serna ganhando 1-1, indo para cima, criando as oportunidades do Fluminense. A primeira grande oportunidade do Fluminense já no segundo tempo, o Fluminense já começa com a volta do Serna, tem as mexidas, né? Tem o Serna entrando no segundo tempo, fazendo essa diferença toda que eu tô falando. Mas a primeira grande chegada do Fluminense foi também num cruzamento do Serna, se eu não me engano, da esquerda. Aí o Arias vai disputar e para mim foi pênalti que não deram pro Fluminense. O jogador do Cruzeiro só vai no corpo do Arias, deslocando ele no ar, que geralmente o juiz marca as faltas sim, mas como foi dentro da área, o juiz pipocou e deixou de marcar esse pênalti para o Fluminense. Depois o Fluminense nesse abafa chutou poucas vezes a gol. Quando chutou foi defesa em cima do Cássio. Teve um chute do Fuentes também. Teve algum chute do Ecos também. Só foi o Cássio encaixando. E as 3 bolas na trave, né? Que por um capricho não entrou. A primeira do Thiago Silva, o Fluminense já naquele abafa. Muitos cruzamentos dentro da área não aproveitados pela falta de eficiência do nosso ataque. Já tinha entrado todo o arsenal. Tinha entrado Keno, tinha entrado Lima, tinha entrado... Deixa eu ver mais quem foi que entrou. René entrou no lugar do Gabriel Fuentes, que não fez uma boa partida. Serna tinha entrado. Thiago Silva tentou, chutou, acho que era gol.
O Thiago Silva teve que chutar para ser esse detalhe dessa fragilidade do nosso ataque. O Thiago Silva estava como centroavante lá, teve que chutar, desviou, bateu no travessão. A primeira. Mais outra vez uma jogada do Serna. Serna tabela com o Arias. O Arias cruza. Não, o Serna cruza, não foi o Arias não. Ele tabelou, o Serna cruza. O Lima cabeceou certinho para morrer no ângulo ali a bola, mas caprichosamente bate na trave. E no final do jogo, um chute do Freitas também bateu na trave. Foi as grandes oportunidades do Fluminense, foi essas bolas na trave, no travessão, de uma abafa que o Fluminense conseguiu fazer bem, mas muito também bem, entre aspas. Conseguiu fazer o abafo, mas devido à postura do Cruzeiro. O Cruzeiro já estava ganhando 2-0. O Fluminense não chutava muito a gol do Cruzeiro. Bola aérea, bola alçada do Fluminense é inexistente. Então, o Cruzeiro ficou de certa forma confortável. O Fluminense tentou buscar o empate, mas devido a essa ineficiência do nosso ataque, que a gente está precisando de reforço que chegue para fazer gols, ser mais contundente nessa questão dessa fragilidade nossa no ataque, e pesou muito no jogo de hoje, ficou bastante claro, né? E o Cruzeiro não viu mais necessidade de se atirar para fazer, porque já estava 2-0. E essa postura do Cruzeiro deu a entender que o Fluminense fez uma pressão eficiente, o Cássio fez milagre, e não foi. O Fluminense, no número da partida, terminou com quase 70% de posse de bola. Mas, como estou repetindo aqui, de forma ineficiente durante a partida, né? Que não adianta de muita coisa se for dessa maneira. A gente espera que o Fluminense consiga encontrar soluções para isso, principalmente no mercado de transferência. Acha boas peças para incorporar esse elenco do Fluminense, porque a gente ainda está nas 3 de disputa. A gente tem jogamentos no Campeonato Brasileiro, a gente ainda vai jogar Sul-Americano, tem um jogo das oitavas contra o Inter também, então é importante a gente estar dando essa encorpada no elenco para diminuir essas fragilidades, porque quando o jogo é de pouco erros, é jogo no detalhe, essas individualidades, tecnicamente, essa falta de ter essas opções, está pesando justamente para a gente chegar num objetivo maior, num título, que é o mais importante na temporada. Então é isso, pessoal, essa é a análise do jogo, do momento também do Fluminense na partida, dessas fragilidades, quanto defensiva, quanto ofensiva. Esse jogo ficou evidentemente a ofensiva do Fluminense, finalizou 28 vezes o gol, teve a posse de bola do jogo, mas não foi eficiente, diferente do nosso adversário, que foi letal, eficiente, com uma boa proposta de jogo e é o líder do campeonato atualmente. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, até os próximos vídeos.